Estamos voltando a 3.000 anos antes de Cristo, ao Egito Antigo, para te falar sobre Hermes Trismegisto. Também conhecido como 3 vezes grande, Hermes Trismegisto, ele teria sido contemporâneo de Abraão, tendo até sido seu mestre. E Abraão, para quem conhece um pouco da Bíblia, da história das religiões, sabe a importância dele na fundação das religiões monoteístas, judaísmo, islamismo e cristianismo. Mas lógico que o nosso papo aqui não é religião, estamos falando de uma doutrina filosófica. E Hermes, ele tem muito a contribuir. Na mitologia egípcia ele aparece como um deus, Deus Tote. Se você pegar a imagem aí na sua pesquisa na internet, o Deus Tote, ele tem uma cabeça de ave, a ave ibis, um pássaro que tem um bico muito pontudo, semelhante à lua. E assim como ele é representado pelos egípcios antigos, como Deus da noite. E a noite nos traz também os conhecimentos misteriosos, aqueles conhecimentos mais ocultos, aqueles conhecimentos destinados aos filósofos que contemplam a natureza e que enxergam além do superficial, daquilo que os nossos sentidos conseguem compreender. Hermes Trismegisto, ele traz uma contribuição muito grande. Ele é conhecido como Deus e pai da alquimia, né? O pai das ciências ocultas. Mas quando a gente fala oculto, não significa... a gente tem um preconceito acreditando que oculto significa o lado negativo, né? O lado do mal. Gente, esquece isso. Oculto é porque é um conhecimento fechado, hermético, que nada passa. Ou seja, é um conhecimento que deve ser voltado somente aos iniciados. Aquele que conseguiu já desenvolver uma maturidade moral para assumir esses conhecimentos como saberes importantes para interpretar melhor a realidade e principalmente conhecer a si próprio. Ele também tem uma referência importante na mitologia grega, aparece como Hermes, o mensageiro dos deuses, assim como na mitologia romana como o deus Mercúrio. A importância dos saberes de Hermes também, e a influência que ele tem na cultura greco-romana. Assim também como das escolas iniciáticas do Extremo Oriente, da China, da Índia, da Média, da Pérsia, da Caldeia. Todas essas civilizações serão influenciadas diretamente pelos saberes de Hermes. Aí tudo bem, a gente está falando tudo isso, mas de onde a gente pode comprovar? Lógico que a gente não vai ter uma comprovação arqueológica, científica. Tudo que a gente conhece vem de tradição em tradição, de boca a ouvido, como eu falei para você, do mestre ao discípulo, do hierofante ao iniciado. Nós temos aí esses saberes que hoje, inclusive, estão nas escolas iniciáticas que nós conhecemos, em especial a maçonaria. Então está aí esse manancial de saber que a gente vai buscar na origem do Egito Antigo, mas que hoje, até hoje, eles podem ser vistos e podem ser usados principalmente por todos nós. Então, gente, falar de Hermes Trismegisto, agora que vocês estão conhecendo um pouquinho mais dessa história, um pouquinho mais do hermetismo, é importante também falar quais são as leis que regem o universo segundo Hermes, para vocês entenderem um pouco da conexão e tudo que a gente vai trabalhar aqui no nosso curso. Mas antes, é importante falar que todas essas informações nós estamos tirando aí de documentos, de livros que foram atribuídos ao próprio Hermes. Em especial, a gente vai falar de 2 para vocês: Corpus Hermeticum e O Caibalion. Essas 2 obras, elas foram sintetizadas a partir de 72 tábuas, as famosas tábuas de esmeralda, que vai dar origem, por exemplo, aos arcanos do tarô e também aos conhecimentos de astronomia, de música e também dos números, da matemática. Então veja aí a contribuição de Hermes para as civilizações antigas e também atuais. Mas vamos lá. Falar do Caibalion para você, e nós vamos disponibilizar essa obra para vocês aqui em PDF no nosso curso. Você pode ler também, interpretar essas leis à sua maneira. Mas aí, quando a gente vai estudar o hermetismo, vai estudar o Caibalion, que vai dar origem também à Cabala judaica, a gente tem aí 7 princípios, 7 leis, 7 grandes verdades que a gente pode verificar no movimento do universo, em especial a nossa relação que nós temos com essa realidade. Os 7 princípios são chamados como princípio do mentalismo, princípio de correspondência, de vibração, polaridade, ritmo, causa e efeito,
e gênero. São 7 princípios que ajudam a gente a fazer uma leitura das leis que regem o universo e, principalmente, quem tem a chave de decifrar essas 7 leis, levado a cabo na sua vida prática, seria como se você tivesse um cetro de poder na sua mão, uma chave mestra para abrir os portais de conexão com o divino. Eu venho praticando muito a filosofia hermetista no meu dia a dia, nas minhas atividades profissionais e pessoais, e ultimamente eu estou tendo já grandes colheitas disso tudo. Então seja bem-vindo a conhecer tudo isso. Nós vamos nos debruçar sobre as leis do hermetismo e principalmente dos assuntos do Kybalion, ou Kybalion, depende aí da tradução, da língua, mas a gente vai estudar profundamente essas obras, verificando sobretudo a possibilidade de levar esses saberes para a nossa vida prática. Tentar te mostrar como esses saberes podem fazer parte da nossa vida, tentando atrair uma vida de plenitude, de abundância, de prosperidade. Hoje a gente vai falar um pouquinho da primeira lei hermética, conhecida como a lei do mentalismo. E o axioma da primeira lei diz o seguinte: o todo é mente, o universo é mental. Se a gente começar a refletir um pouco sobre essa lei, a gente percebe que tudo que existe, tudo que está no plano da criação, tudo que a gente consegue conceber em planos de matéria, de mente e de espírito, tudo está ligado a uma mente vivente, universal e eterna, a qual a maioria das civilizações chamam de Deus, e algumas escolas iniciáticas chamam de universo, ou até grande arquiteto do universo. Ou seja, o todo é mente, o universo é mental, é justamente fazer com que você entenda que a nossa mente, no plano do microcosmo, está ligado a essa mente eterna, imutável, essa grande mente do Criador. Isso significa que todas as coisas que existem no plano da Terra, no plano físico, material, simbólico, ele estava inicialmente na mente do Criador. E nós tivemos a centelha para que a gente pudesse também dar e fazer com que isso se transformasse em matéria. Ou seja, no nosso plano também de criação, nossa mente pequena está ligada a essa grande mente infinita e vivente. E hoje, então, nós vamos trazer alguns instrumentos práticos para fazer com que você faça com que essas leis que regem o universo façam também parte do seu dia a dia. Essa conexão com o plano infinito, espiritual, faz com que você atraia também uma substância que te traga também plenitude, uma vida de paz, de harmonia, de prosperidade. E é isso que a gente vai aprender nessas aulas do hermetismo. Desse primeiro axioma, nós temos uma grande verdade. A mente pode também ser transmutada, de estado em estado, de grau em grau, de condição em condição, de polo em polo, de vibração em vibração. A verdadeira transmutação hermética é uma arte mental. Isso significa que se nossa mente, nesse recorte, desse corpo físico, nesse microcosmo, está ligado a essa mente maior, vivente, eterna, a qual nós chamamos de universo, é importante que a gente também consiga lidar com essas leis que regem o plano cósmico e que a gente possa atrair tudo isso em formas de ação, de pensamento, de vontade, de criação. E é isso que nós vamos tentar te mostrar nessa primeira aula, conhecida como transmutação mental. Quero que você imagine um grande escultor de pedras. Imagine aquele artista que pega uma pedra em estado bruto da natureza, uma pedra de 400, 500 quilos, uma pedra gigantesca, e esse artista ele vai dar forma, utilizando seus instrumentos de trabalho. Geralmente um maço, um cinzel, o maço é uma espécie de martelinho, o cinzel é uma espécie de estaca, onde ele vai dando forma àquela pedra amorfa, mas só que na mente do artista já existe antecipação daquilo que ele vê. Ele olha para aquela pedra amorfa, mas ele consegue enxergar a arte no interior dela. Ele consegue enxergar a essência que está no interior. E aí, o trabalho do artista é justamente
desbastar tudo aquilo que é pedra e tirar dali aquilo que é a arte. Vamos começar a pensar então nesse exemplo para a gente começar a entender o que é transmutação mental. Porque transmutação é mudar a natureza da mente. Não é simplesmente mudar de ideia. Você está seguindo o caminho, você muda de ideia. Ou você está interessada em uma determinada garota, ou em determinado trabalho, e você muda isso simplesmente. Você quer entrar em uma outra empresa, ou você quer conquistar uma outra mulher, por exemplo. Esses exemplos mais práticos e cotidianos mostram que transmutação não é isso, não é mudança de ideia simplesmente. A transmutação mental significa mudar a natureza da nossa mente, se conectar ao plano espiritual, ao plano que mostra para a gente as leis universais que regem o nosso cosmos. Mas vamos lá então. Falar em transmutação, lembrando desse artista que pega uma pedra amorfa em estado bruto na natureza e vai dando forma. Ele já enxerga a arte no interior daquela pedra. Vamos começar então a utilizar esse exemplo para olhar para nós mesmos. Transmutação é justamente olhar a nossa essência. Olhar e perceber aquilo que nós estamos fazendo de fato no universo. O que a gente veio fazer aqui nesse plano material, físico, que os nossos sentidos conseguem captar. Qual que é o propósito da nossa existência? Essas perguntas que são importantes, né, até para a gente conhecer o início das civilizações, o início da filosofia, essas importantes perguntas que até então a gente tem dificuldade de responder. Mas é justamente isso que eu te convido a fazer. Olhe para o seu interior. Tal qual aquele artista que está desbastando a pedra sem forma. E olhe exatamente para dentro de você e imagine como se você fosse um artista de si mesmo. Você está com seus instrumentos de trabalho, o maço e o cinzel. E agora você tem a possibilidade de dar forma a um novo ser. Transmutar a mente é transformar o nosso interior. Encontrar a verdadeira pedra filosofal. Veja, quando nós falamos da alquimia lá no passado, não é simplesmente transformar os metais brutos em ouro. É principalmente olhar para o nosso interior, desbastar as nossas asperezas que nos prendem a esse plano da matéria. Estou falando do ego, da vaidade, das paixões mais ignóbeis, que faz com que a gente seja um ser tão efêmero. Posturas egoístas, covardes, traiçoeiras, mostram para a gente o quanto nós precisamos desbastar o nosso interior. Fazer com que a gente alcance esse ser superior, e é justamente o propósito desse curso. A formação do eu superior é justamente fazer uma limpeza de tudo aquilo que não é essência, de tudo aquilo que nos tira dessa conexão com o plano das leis que regem o universo. Então perceba, hoje nós estamos vivendo momentos de certo pânico. Se a gente acompanha os noticiários e a gente percebe o aumento, né, da proliferação desse vírus, o coronavírus, nessa pandemia que está fazendo com que a gente mude os nossos hábitos, as nossas formas de enxergar o mundo, as nossas formas de lidar com as pessoas que vivem com a gente, a forma que a gente trabalha. Bom, tudo está mudando. E lógico que o mundo está mostrando para a gente que não seremos mais os mesmos. Como diz o filósofo Heráclito, né, o filósofo pré-socrático. Ele diz que não existe uma segunda entrada no mesmo rio. Porque nem você é a mesma pessoa e nem as águas são as mesmas. Ou seja, tudo está em constante transformação. Essa pandemia vem também trazer muitas transformações para tudo. As nossas relações sociais e humanas, a forma que a gente entende a nós mesmos e os outros, a forma que a gente se comporta no meio das pessoas. E também até as formas de trabalho, os nossos hábitos, as vontades, tudo vai ser transformado. Então aproveite esse momento. Você pode vibrar numa sintonia, você pode virar uma chave na sua mente, em uma frequência que te leve para o abismo, ou seja,
se preocupar demais com as notícias, não saber filtrar nada disso, então vibrar no sentimento de pânico, de tristeza, de sensação de insegurança, e isso vai imobilizar as suas ações. Ou você pode mudar a chave mestra da sua mente para você tentar sintonizar no momento de paz, de equilíbrio, de tranquilidade, para que você acalme o seu interior e possa também ajudar as pessoas com quem você convive, que você possa transformar as pessoas que você tem contato virtual. Então, gente, transmutar a mente nesse tempo é justamente desbastar as asperezas que nos prendem ao plano da matéria. Tenta limpar dentro de você o ego, mas a questão mais triste do ego, ou seja, o egocentrismo, o egoísmo, as vaidades, as paixões que te limitam a ser uma pessoa efêmera, mesquinha. Entenda que esses instrumentos de trabalho, o maço e o cinzel, lá do artista, no exemplo anterior, faz com que a gente possa também trazer alguns valores. E a transmutação, a mudança de natureza da sua mente tem a ver com a mudança de valores, a mudança de pensamento. Se você conseguir vibrar numa sintonia de paz, de prosperidade, de abundância, você vai criar esse ambiente e vai fazer com que as leis do universo se volte, você vai ser alimentado da mesma substância. Então, transmutação da mente, para a gente ir finalizando esse estudo, e depois eu vou deixar alguns exercícios práticos para vocês. É importante a gente começar a pensar que mudar a nós mesmos é o primeiro passo da gente viver num ambiente de maior harmonia, paz, prosperidade. Pensemos nisso. Para a gente conhecer agora a segunda lei hermética, vamos começar com um exercício de reflexão. Se você estiver na sua casa, eu quero que você vá até o seu quarto ou local que você usa para você dormir. Se você não está em casa, imagine como você deixou o seu quarto antes de sair. Estava tudo organizado ou bagunçado? Se eu pudesse abrir agora o seu guarda-roupa, o que eu ia encontrar lá? Suas roupas, suas meias, seus vestidos, sua cueca, bem organizado, bem separadinho, ou estaria tudo bagunçado? Como que estaria nesse exato momento? A sua cama, por exemplo, limpa, já com os lençóis dobrados, pronto para você dormir, ou tudo revirado, tudo bagunçado? Esse exercício de reflexão é importante para a gente entender a lei de correspondência. É o segundo princípio hermético que a gente começa a falar agora. O segundo axioma hermético diz o seguinte: o que está em cima é como o que está embaixo. E o que está embaixo é como o que está em cima. Como que a gente traduz isso? Eu vou tentar trazer um exemplo bem simples e aí depois a gente vai tentando deixar um pouco mais complexo, né, para a gente entender melhor. Bom, se o que está em cima é como o que está embaixo, e não igual, né? Quando eu falo como, eu estou falando correspondente, semelhante, não igual. Significa dizer que o que está dentro é exatamente aquilo que está fora. Como assim? Esse exemplo que eu dei no início do nosso vídeo é justamente para você pensar como que está a sua vida hoje. Geralmente tudo aquilo que a gente organiza em forma de pensamento, se a gente consegue ou não terminar uma tarefa, isso diz muito sobre a vida que a gente leva. A gente está emitindo boas vibrações, organizando o nosso pensamento para a gente conseguir cumprir as nossas tarefas, ou geralmente a gente está sempre atribulado, com muitas atividades, a gente sempre começa alguma coisa e nunca termina nada. Como que está a sua vida hoje? Aquilo que você vivencia com certeza é um reflexo direto da organização do seu pensamento. E quando a gente fala da lógica do universo, e no primeiro vídeo, né, no vídeo anterior, você viu que a lei do mentalismo mostra a conexão que existe com a nossa mente, nesse plano microcósmico, com essa mente infinita e vivente, né, que as civilizações chamam de Deus, e você pode chamar de universo, mas essa conexão que existe entre o plano físico, material, concreto, e o etérico, o espiritual,
o mental, né, dessa mente maior que a gente estava conversando. Existe sim uma correspondência. Para ficar bem fácil o exemplo, a gente vai pegar a menor partícula indivisível que existe no plano da matéria, o átomo. Se a gente olha com o microscópio, tenho certeza que, eu acho que você não viu isso, né? Eu acho que nem há como a gente ter isso, mas se você olhar a estrutura de um átomo, com prótons, nêutrons, elétrons, você vai ver o mesmo movimento, a mesma forma de funcionamento do universo. A menor partícula, ela tem uma correspondência com o macrocosmo. E é isso que eu quero te mostrar. Todo hermetista, ele conhece muito bem esse plano. E é importante a gente falar agora um pouco da comunicação. Você se expressa bem? Você consegue comunicar bem uma ideia? Porque justamente nesse plano é importante. A gente é muito bem entendido quando o nosso pensamento está organizado. Esse exercício que nós fizemos inicialmente nos diz muito. Como que está o nosso quarto? Como que está o guarda-roupa, a nossa cama? Porque aquilo reflete exatamente o nosso tipo de comportamento, a nossa vontade, a nossa ação. É importante que você entenda que a boa comunicação, ela começa primeiro por uma boa sistematização de pensamentos. O hermetista, ele começa a organizar inicialmente o seu interior, a sua mente, para ele poder ser alimentado das mesmas substâncias. Se ele tem uma mente organizada, se ele sistematiza o seu dia, se ele utiliza bem as 24 horas do seu tempo. Eu tenho o mesmo tempo que você. Todo mundo tem esse mesmo tempo que corresponde a um dia. Como que a gente divide esse tempo? Será que a gente dá conta de fazer todas as nossas atividades diárias? Será que a gente sabe dividir muito bem o tempo de trabalho, o tempo de relações que a gente estabelece com os nossos familiares, o tempo de lazer, o tempo de sono, de dormir, de descanso? Será que a gente está dividindo muito bem esse tempo? Será que a gente está organizando bem o nosso pensamento? Porque tudo começa aqui no plano. E como organizamos isso? Lógico, vai se aprofundar naquilo que você gosta. Esse é o primeiro passo. Ah, mas eu não gosto de ler, eu não gosto de me informar. Mas olha, tenho certeza que se pegar uma leitura de algum assunto que você tenha interesse, com certeza essa leitura ela vai se tornar um pouco mais comum no seu dia a dia. E a leitura, ela nos traz esse vocabulário. Esse vocabulário ajuda a gente a organizar e sistematizar o nosso pensamento, que consequentemente nos trará uma boa comunicação. Isso é exercício da oratória, da retórica. Então é importante que a gente perceba que tudo aquilo que a gente tem no nosso interior, aquilo que a gente pensa, o alimento da nossa mente, é capaz de produzir algo correspondente do plano da nossa vida, da nossa existência, das relações que nós estabelecemos com outras pessoas. Isso é o princípio de correspondência. O que está acima é como que está abaixo. E aí eu vou trazer uma reflexão para você. Na nossa oração lá do Pai Nosso, você fala assim na terra como no céu. Isso é bíblico e não só bíblico, gente. Isso está nas escolas iniciáticas mais antigas, do Egito Antigo, da Grécia e de Roma. Essa segunda lei do hermetismo mostra para a gente que esse princípio de correspondência é muito antigo. Não sei se você já viu, mas em várias representações artísticas, seja escultura, pintura, a gente tem esses grandes líderes religiosos, esses grandes nomes que são importantes para todas as civilizações, eles aparecem com essa simbologia. Jesus Cristo, Buda, mostrando aquilo que está no céu é como que está na terra. O princípio, né, de correspondência, ele faz parte do nosso dia a dia, né, de várias formas a gente consegue observar isso. Para dar um exemplo agora prático, tudo aquilo que a gente tem no nosso corpo, na nossa constituição física, também reflete um pouco a vida que nós levamos. Vou dar um exemplo. Tem um sociólogo do século XIX chamado Émile Durkheim, que ele associou as instituições sociais como se fossem órgãos do corpo humano. Ele chamava de corpo social. Imagina, se a gente for pensar nas instituições, cada uma como se fosse um órgão do corpo. Se a gente tem um problema em uma instituição, todo o corpo social padece. Ou seja, é um exemplo que mostra para a gente como que há
uma correspondência entre aquilo que a gente vive e a organização social, a organização política e até aquilo que a gente estabelece como contato com o divino. Espero que você tenha gostado. A próxima aula a gente vai falar do princípio de vibração. Estamos a quilômetros de distância. Mesmo assim conseguimos estabelecer uma comunicação. Mas olha, isso que você está vendo agora, que você é capaz de assimilar com os seus sentidos, na verdade é um simulacro da realidade. Nesse exato momento, nesse exato dia, eu estou gravando essa aula, mas quando você for assistir, já é uma outra frequência, uma outra vibração. Esse papo parece ser um pouco estranho, mas o que você está vendo é uma simulação do que é real. Quando você pegar para assistir esse vídeo, na verdade você vai ver aqui um simulacro da realidade. Bom, o que eu quero deixar claro para você é que tudo aquilo que você consegue conceber em relação a essas ondas sonoras que chegam até o seu ouvido, e esses ossos que formam o seu tímpano, esses 3 ossinhos importantes que recebem a vibração sonora, ele faz com que no seu cérebro armazene algumas informações. Assim como todos esses raios de luz que formam as cores e esses movimentos que agora estou fazendo, aqui no seu globo ocular está também fazendo com que essas impressões de luz, de neutrinos, formem também imagens, ideias, concepções, e tudo isso você vai armazenar de certa forma no cérebro. Entenda, antes da gente começar a aula de fato, tudo que existe em plano de matéria, em plano de mente e de espírito, são vibrações. Hoje o assunto é isso, lei da vibração. Essa lei diz que nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Se a gente começar a pensar nesse axioma hermético, a gente olhando para as coisas e também, principalmente com os avanços da física, da química, das ciências biológicas, a gente começa a perceber que sim, tudo que existe está no plano da vibração. Tudo que você está conseguindo enxergar nesse cenário, nada está totalmente parado. Se você for pensar até na matéria mais grosseira da natureza, uma rocha, ela também está em movimento. Lógico que uma escala bem menor do que isso que você está vendo, em forma de raios, de sons, de áudio. Para ser um pouco mais claro, para essa conversa não ficar aí complexa demais. Se a gente for pensar nos estados físicos da água, sólido, líquido e gasoso, estamos falando exatamente da vibração. Cada estado físico da água traz uma vibração específica. Em estado sólido, lógico que a vibração ela é muito densa, muito pequena. No estado líquido, a vibração já é maior. E no estado de vapor, a gente já tem uma vibração maior ainda. Isso acontece com todas as coisas. Todas as formas de matéria, de mente e de espírito agem em uma determinada frequência vibratória, em estágios e graus diferentes. E é assim também na sua mente. E é por isso que essa lei ela é tão importante para todos os estudiosos do hermetismo. Você já deve ter ouvido falar da lei da atração. Que se essa lei é verdadeira, se você concorda com tudo isso, sua mente ela também produz ondas vibratórias. Essas ondas vibratórias elas formam um campo vibracional. E esse campo vibracional ele se conecta com aquela mente que eu expliquei para você na primeira aula, na aula de transmutação mental, a primeira lei do hermetismo, que é o mentalismo. Nós conseguimos conectar a nossa vibração mental com as leis que regem o universo. E isso é muito poderoso para qualquer estudioso, para qualquer iniciado no hermetismo. Justamente porque a nossa capacidade de vibrar faz com que a gente seja preenchido com a mesma substância. Sua mente é muito poderosa. Se você estiver passando por um momento difícil
e esse momento difícil faz com que os seus sentimentos, seja de tristeza, de medo, de pavor, você vai ser alimentado da mesma substância. Por isso que é importante você saber lidar com os seus próprios sentimentos. Isso é a verdadeira alquimia da mente. É justamente conhecer o interior, tudo aquilo que nos prende a esse plano da matéria. Entender que as coisas, tudo que a gente vivencia é formado por ciclos. Ciclos que têm um começo, um meio e um fim. Mas é importante a gente começar a entender que precisamos vibrar numa sintonia que nos traga paz, segurança, saúde, prosperidade. Isso é possível somente se você faz uma visita no seu interior, tentando de forma fria, de forma racional, tentando se fazer entender tudo aquilo que faz mal a você. Quais são os sentimentos que te deixam com tristeza, com raiva, com rancor, com ódio? Você vai ter que fazer uma limpeza, né, desses sentimentos para que você possa vibrar numa sintonia de paz, de harmonia, de tranquilidade, serenidade, de prosperidade. E é importante, como eu disse para você também na primeira lei, é você pegar os seus instrumentos de trabalho, que eu já te apresentei nas aulas anteriores, seu maço, seu cinzel, e começar a dar forma ao seu próprio eu superior. É justamente esse eu superior, muito mais ligado à conexão das leis que regem o universo, vai fazer com que você atraia situações de paz, situações de abundância em sua vida. Esse poderoso axioma mostra pra gente que nada está parado, tudo se move, tudo vibra, para mostrar para você, a partir dos estudos da física, da química, das ciências atuais, que sim, isso é verdade. Se todas as matérias são formadas de átomo, se a gente pega o átomo, que é a menor partícula indivisível, e a gente compara o átomo ao universo, a gente vê os pontos de correspondência. Se a gente começa a perceber a vida em termos de energia, de vibração, de frequência, nós começamos a entender como é possível mudar o nosso ambiente. E isso tudo começa a partir dessa transmutação da sua própria mente. De limpar todos os sentimentos que faz você ficar preso ao plano da matéria. Vaidade, orgulho, preconceito, raiva, ódio, tristeza, melancolia, tudo isso faz com que você emita uma vibração que vai te trazer somente problemas, dificuldades, atrasos na sua vida. Então veja, aprenda com isso. Tudo está em movimento. Isso aí nos traz também uma reflexão sobre a lei da dialética. E aí eu venho falar para você de um filósofo da antiguidade pré-socrática, então antes de Sócrates, Heráclito de Éfeso. O Heráclito ele diz uma frase muito interessante, que tem boa relação com esse princípio da vibração. Ele diz o seguinte: quando o homem tenta entrar pela segunda vez na água, ele não é mais o mesmo e nem as águas que passam pelo rio são as mesmas. Ou seja, você está em constante transformação, assim como as águas do rio, assim como tudo que existe no universo. O segredo do hermetista é justamente saber lidar com esse momento de transformação e tentar vibrar numa sintonia que te traga coisas boas, coisas interessantes, coisas realmente edificantes em sua vida. Então veja, tudo vibra, nada está parado, tudo é movimento. Isso é justamente a lei da dialética. No plano da criação a gente chama de tese, tudo aquilo que é criado a partir da sua mente ou da mente do Criador. A tese é a ideia original. A antitese é aquilo que é diferente, tem uma natureza diferente, mas só que de certa forma é oposto à tese. E a síntese seria a união dos contrários, né? Da tese no plano da criação, da antitese, aquilo que nega a criação. Eu vou te dar um exemplo. É justamente isso o movimento da vida. Veja, se a gente pega uma semente e coloca no solo, é a tese, é a criação, eu estou dando forma a uma nova matéria. Então, eu estou plantando, eu vou lá, cultivo.
Quando essa semente ela se torna uma árvore, a árvore não é mais semente. Então ela está negando a condição de semente. É a antítese, a antítese. A antítese, ela nega a condição de semente. É uma árvore, é uma natureza diferente. Quando nasce o fruto é exatamente a síntese, a união da semente, porque na fruta tem uma semente, assim como a seiva e tudo aquilo de nutriente que está na árvore que vai dar origem ao fruto. A união da tese da antítese ou antítese formam a síntese e o fruto. Vamos pensar isso, por exemplo, na promoção de uma nova vida. Homem, tese, criação, origem, né? Até bíblico isso, né? A mulher é a negação do homem, porque ela não é homem, ela é diferente, ela é antagônica, ela é a antítese, ela é a negação do homem. Homem, mulher. Agora imagina a relação entre os dois, tese e antítese, homem e mulher. Dessa relação nasce um filho ou uma filha. Nós temos aí a síntese. Todo o componente genético da tese com o componente genético da antítese, o homem e a mulher, nós temos a formação de um novo ser. Isso pode ser aplicado em todos os planos da nossa vida e da nossa existência. Isso quer dizer que tudo está em movimento. Desde a forma de matéria mais grosseira até os átomos e moléculas, tudo tem movimento. E tudo mostra para a gente que, sabendo bem utilizar essa lei de vibração, você consegue transmutar a sua mente, limpar esses sentimentos que te prendem ao mundo da matéria e conseguir emitir vibrações que vão se conectar com as leis que regem o universo e você vai ser alimentado da substância que você desejar. Espero que você tenha tido um pouquinho de aprendizado nessa aula. Estude aí os nossos materiais. Tire suas dúvidas. Se você quiser, entre em contato comigo para tirar todas as dúvidas, que estou aqui para esclarecer. Se precisar de uma consultoria, né, de um atendimento particular, pode me chamar por aqui também. A gente vai tentar te mostrar como virar a chave mestra da sua vida para que você vibre numa situação de abundância e prosperidade. Na próxima aula, nós vamos falar de um outro princípio do hermetismo, né? Estamos falando já do quarto princípio. A gente vai falar da lei da polaridade. Quando a gente pensa naquilo que há de oposto, de extremo, céu, inferno, pecado, perdão, Deus, diabo, amor, ódio, claro, escuro, Corinthians e Palmeiras, todos esses lados extremos, serão que eles são opostos, antagônicos entre si? Ou eles estão na mesma natureza, só que em graus diferentes? Hoje o assunto é a lei da polaridade, o quarto axioma hermético. Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Esse é o quarto hermético, conhecido como princípio de polaridade. E olha, ele nos ensina muita coisa. Se a gente for pensar, por exemplo, em termos de política, a gente entra lá nas redes sociais e a gente vê muita gente contra o presidente, muita gente a favor, muita gente defende um posicionamento político e se considera de direita, outros pensam de forma diferente e se consideram de esquerda. Será que eles são mesmo diferentes ou eles são iguais? Justamente porque eles são da mesma natureza. Quando o assunto é política, só existe uma ideia fixa. É a organização da vida na cidade. Se a gente começar a se preocupar em tirar um pouco essas polaridades da nossa vida, com certeza a gente também vai vibrar numa sintonia um pouco mais inteligente. Justamente porque essas discussões partidárias, elas não vão resolver muita coisa, né? As pessoas entram em brigas, discussões, e isso logicamente atrai coisas negativas também para o seu dia a dia.
é importante a gente entender o que é legal aproveitar de um pensamento conservador, o que é interessante aproveitar de um conhecimento, de um pensamento político mais liberal, tentar unir o que há de positivo na direita, o que há de positivo na esquerda, porque o assunto, a natureza é uma só, é a política, é a organização da vida na cidade. A mesma coisa a gente fala sobre o amor e o ódio. Será que não é a mesma coisa que estamos falando? Estamos falando de sentimentos opostos, mas a natureza é a mesma. Os graus, lógico que estão distantes, mas estamos falando de uma coisa só. E olha, quem de vocês que já não teve um relacionamento amoroso que se transformou em ódio? Olha, até estranho, mas isso é muito comum nas relações humanas. Amigos que eram inseparáveis há um tempo atrás e que hoje não conseguem se olhar. Esse sentimento de amor que se transformou em ódio. Ou ao contrário, quantas vezes de amigas que me falam, né, e a gente percebia nas relações que um não gostava, não simpatizava com um rapaz e acabaram se casando. Né? Gente, existe uma linha muito tênue entre o amor e o ódio. E olha, estamos falando de coisas com a mesma natureza, só que opostas, em graus diferenciados. Se a gente aprende a lidar com o princípio da polaridade, a vida fica muito mais fácil e mais simples. Justamente porque a gente não vai perder tempo discutindo com coisas que a gente sabe que não vai ter um desfecho. Uma pessoa, voltando lá ao exemplo da política, uma pessoa que defende um posicionamento de direita, ela não vai mudar o seu pensamento, mesmo ela ouvindo alguém trazer uma ideia muito inteligente, mas só que de um polo oposto. É a mesma coisa a gente falar de times, de torcidas de futebol. Por mais que o Corinthians, por exemplo, esteja ali na liderança do campeonato, não vai fazer com que o palmeirense mude a sua noção, a sua concepção, a sua vontade de torcer para um time e começar a torcer para o outro. Ou seja, a natureza é igual, estamos falando de um time de futebol, estamos falando de pessoas que se dedicam para o atletismo, né? O atletismo, mas em forma de competição de futebol. Veja, estamos falando de algo que é igual, mas de naturezas opostas quando a gente pensa em torcidas. Bom, isso dá para se aplicar em todas as áreas da nossa vida. Você é capaz de perceber as nuances entre claro e escuro? Se eu apagar, por exemplo, as luzes, eu vou fazer isso. Aguarde rapidinho. Eu apago a luz. Você consegue identificar, olhando para mim, eu tenho uma luz aqui frontal. Você consegue identificar as nuances de claro e escuro? Se eu for me afastando, você consegue perceber que há uma diferença, tons de cinza no meio. A gente percebe a penumbra um pouco mais à direita. Veja, não dá para entender exatamente quais são as nuances que mostram para a gente o que é exatamente claro, o que é exatamente escuro. Veja, estamos falando somente de graus diferentes, mas de uma mesma natureza, que é justamente a luz. O que é claro, o que é escuro, são a mesma coisa. Se a gente, hermetista, ou iniciado ao estudo do hermetismo, começar a estudar profundamente, entender essa dualidade que faz com que muita gente brigue, que termine amizades, que a gente tenha problemas, que a gente tenha raiva, ódio de alguém. Se a gente entende bem a polaridade, a gente passa a usar uma chave mestra para mudar o sentido da nossa polaridade. Por exemplo, se estou vibrando num sentimento de raiva a alguém ou a algo, eu posso entender, olhar para dentro de mim, entender o que esse sentimento está me trazendo e vibrar numa escala diferente. Isso vai fazer com que a minha polaridade ela se transforme, ela saia do extremo e venha para um momento de equilíbrio. Essas nuances que eu estava falando agora há pouco de claro e escuro. Então, dominar o axioma da polaridade é você entender que esses sentimentos que te levam para a extremidade, esses pensamentos que são opostos entre si, mas que são complementares, como quando a gente falou da política. Quando a gente pensa dessa diferença na temperatura,
mas que estamos falando da mesma coisa, a natureza é a mesma, estamos falando de quente e frio, a temperatura que importa. A gente não consegue identificar muito bem, né, o que é quente, o que é frio, a gente não sabe, existem nuances porque há graus diferentes que separam, mas tudo é uma coisa só. Desse axioma também a gente aprende o seguinte: não existe uma verdade absoluta. Isso é importante. Primeiro porque você não pode aceitar tudo que te dizem como verdade. Desconfie, critique, duvide, pesquise. Isso vai te trazer mais informações, mais conhecimentos e uma prática de estudo constante. É essa busca que o hermetista sempre está, não só do campo da teoria, mas também na prática. Segunda coisa, quando falamos que não existem verdades absolutas, o que existem são meias verdades, é importante sempre, lógico, a gente precisa acreditar nas pessoas, mas a gente tem que também aprender a filtrar as informações que recebemos. Principalmente nesse tempo onde a proliferação de notícias falsas é comum. A gente tem que saber se apegar às meias verdades que existem para formar as nossas concepções. Tinha um professor no doutorado, o professor Marcos Lorieri, um grande filósofo da educação, que dizia o seguinte: o que existem são arquipélagos de verdade. Então, para pensar que no ramo da ciência, da pesquisa, da profundidade de um tipo de conhecimento, é importante a gente se apegar ao que é mais importante e que vai nos trazer tranquilidade. Olha, para você saber se está no caminho certo quanto ao assunto te mostra essa polaridade, esses extremismos, é se você emite uma opinião e essa opinião te traz um alívio. A mesma coisa quando você recebe qualquer tipo de opinião, seja do campo da política, do futebol, dos sentimentos humanos. Quando você recebe uma informação, se aquilo te traz incômodo, tente já fazer essa limpeza para que você volte ao equilíbrio. Isso é o princípio da polaridade. Espero que você tenha entendido um pouquinho, porque esse princípio ele é importantíssimo para a gente entender a não ficar tanto nas extremidades nenhum nem outro polo, tentar buscar sempre o equilíbrio. E com o equilíbrio, a gente, lógico, vai ser pessoas mais comedidas, de opiniões mais balizadas, e a gente, de certa forma, com o nosso diálogo, com o nosso discurso, a gente vai tentar também, a gente vai conseguir fazer com que as outras pessoas que vibrem nessa polaridade extrema entendam que talvez estejam radicais demais. Então é possível a gente até mudar a forma de pensamento de outras pessoas levando esse tipo de conhecimento. Uma conversa, um diálogo. Faça isso com seus amigos, com seus vizinhos, com seus parentes no interior da sua casa. Não vibre nos extremos. Tente buscar o equilíbrio. Existem alguns ditos populares que, por mais que venha de uma tradição oral, alicerçado em um saber de senso comum, trazem verdades que são incontestáveis. Tenho certeza que você já ouviu de algum parente próximo ou até de um amigo a expressão "depois da tempestade vem a bonança". E eu também tenho certeza que você já viveu um período turbulento na sua vida, onde parece que nada dá certo. As relações no trabalho não são legais, aquele salário que você recebe não é o suficiente para você pagar as suas contas. Isso reflete naquilo que você estabelece com a sua família, com seus amigos, com a sua namorada, com a sua esposa. Parece que um momento tão turbulento, né, vai fazendo com que você tenha tristeza. Justamente porque parece que nada dá certo. Eu tenho uma notícia boa para te falar. Tudo tem um ritmo. E é importante que a gente vivencie, mesmo nesses momentos turbulentos, esses momentos de dificuldade, é justamente eles que mais ensinam a gente. Do outro lado, no outro extremo, imagina uma vida extremamente feliz. O trabalho dos sonhos, um relacionamento muito bonito, momentos que você está dando risada para a vida. Ou seja, tudo está dando certo. Você já deve ter ouvido também aquela expressão, aquele ditado, né, que minha mãe me falava, inclusive, falava o seguinte: quanto mais alto, maior a queda. E aí você percebe que todo aquele momento de felicidade, de contemplação da vida, de beleza, também chegou ao fim
para começar um momento de dificuldades, de tristeza, de melancolia. Olha, estamos falando de novo da polaridade. É importante que a gente não se encante com um momento tanto de alegria e nem fique triste a ponto de chegar numa depressão no momento de tristeza. O importante é saber que essa lei do ritmo mostra como um movimento de um pêndulo que tudo passa. Tanto o momento de dificuldade quanto o momento de alegria extrema. Hoje nós vamos falar do quinto axioma hermético chamado a lei do ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo sobe e desce. Tudo se manifesta por oscilações compensadas. Vou repetir isso. Tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é compensação. Esse axioma hermético traz um ensinamento fenomenal. Como eu disse na introdução do vídeo, nada dura para sempre. Nem um momento de tristeza e melancolia, nem um momento de extrema felicidade. Nós vivemos oscilações compensadas. Momentos de tristeza devem ser encarados como um momento de grande aprendizado. E momentos de alegria extrema também. São ritmos, oscilações, que mostram pra gente que em tudo que a gente imaginar existem ciclos. Início, meio e fim. Como a gente sempre aprendeu desde lá da escola primária, né? Vamos fazer uma redação, tem que ter começo, meio e fim. Tudo na vida tem começo, meio e fim. Mas vamos pensar de maneira um pouco mais contextualizada. Nenhum império dura para sempre. Se a gente vai estudar a história das civilizações, por exemplo, a gente vê o Império Egípcio, o Mesopotâmico, o Persa, o Fenício, o Greco, Romano. Todos esses impérios eles chegaram até o fim. Tiveram um período de início, de centralização, de apogeu e de queda. Assim também é o movimento da vida. As sensações que nós temos, os sentimentos, eles também têm eles têm esses picos, como se fosse um movimento pendular. Com certeza você já viu o pêndulo. Eu não tenho aqui para demonstrar, mas ele vai para a direita e ele é compensado na mesma força até o movimento da esquerda. Eu já vivi muitos momentos tristes na minha vida, de melancolia, de tristeza, achando que nada ia voltar ao normal, que não ia ter chance de eu reviver algo mais positivo na vida. Tenho certeza que você já passou por isso também. E hoje eu acho que um dos maiores dilemas que nós temos na humanidade é justamente isso. A gente se fechar a ponto de não ver solução para os problemas da nossa vida. E aí está a chave que o hermetismo me trouxe e que eu quero passar para você também. É importante que, mesmo sabendo que existem ciclos de coisas difíceis e coisas mais fáceis, ou de tempestade e bonança, ou de subir no alto da montanha e depois ver a queda, tudo isso mostra pra gente o ritmo. E aí o estudante do hermetismo, ele tenta justamente não deixar que o ritmo te leve para nenhum polo e nenhum outro. Nem extrema felicidade, nem dificuldades extremas a ponto de trazer depressão, de trazer angústia profunda. Então, olha, lógico que a gente tem momentos de felicidade, de alegria, mas só que quando a alegria ela é extrema, com certeza a gente vai se frustrar ainda mais quando as coisas mudarem o ciclo. Assim, na depressão extrema, a gente tem problemas que são irreversíveis. Uma depressão extrema leva pessoas muitas vezes à síndrome do pânico, ao fim mesmo das relações sociais, até momentos de internação, de cuidar mesmo dos sentimentos, das emoções e principalmente das relações espirituais. Então, gente, o grande segredo dessa lei hermética é justamente entender que tudo passa. Estamos num momento, aqui no nosso país e no mundo inteiro, onde a gente está vendo e se chocando com as informações dos noticiários. Não é? Uma pandemia
que vem mostrar para a gente que o mundo ele tem que se transformar. Parece que é o recado, né, que a gente está recebendo para que a gente aprenda com isso tudo. As nossas relações humanas estão se transformando, as nossas formas de execução de trabalho, muita gente fazendo isso em casa. Então, tudo isso que está acontecendo no mundo faz com que a gente perceba que está findando também um ciclo para o início de outro. Se a gente for pensar isso de forma que nos traga, por exemplo, medo, pavor, a gente vai sintonizar numa vibração que vai fazer com que você, com certeza, faça com que as pessoas que convivem com você sofram também junto. Não é momento de tristeza e melancolia. É momento de você tentar entender o que está acontecendo no mundo, principalmente enxergando o que vai ser feito depois. O fim de um ciclo mostra pra gente que há um início de outro, que talvez seja um início de um ciclo muito melhor na sua vida. Então, saiba que nem um lado extremo do pêndulo, nem o outro lado extremo do pêndulo vai te fazer feliz, vai te fazer bem, vai te fazer sintonizar numa vibração que seja equilibrada. O hermetista, ele aprende a equilibrar essas forças. Aprenda com os momentos difíceis e aprenda também com os momentos de felicidade. Essa é a lei do ritmo. Na próxima aula, vou falar para você do princípio de causa e efeito, que é a sexta lei hermética. Até a próxima. Essas leis elas devem ser tecidas em conjunto, como uma grande coxa de retalho. Cada lei hermética, ela mostra para a gente que está conectada à outra e ela só ganha sentido quando a gente leva tudo isso para a vida prática. Como eu disse para vocês, o hermetismo é uma doutrina filosófica de atitude, de atividade. Não é simplesmente palavras e mais palavras. E é por isso que ela é tão importante, porque ela lida com os nossos valores. Ela transforma a nossa mente. Ela faz com que a gente tenha uma noção um pouco melhor da realidade e a gente entenda os pontos de conexão do nosso plano mental com as leis que regem o universo. Tenho certeza que você conhece duas expressões muito comuns. Uma até ganhou sentido numa música, né, do Zeca Pagodinho, aquela música Deixa a Vida Me Levar. E a outra, eu tenho certeza que você já deve ter ouvido de muitas pessoas, ou até bate aquela consciência e você fala para si mesmo. Está na hora de tomar o controle da sua vida. Deixa a vida me levar ou assuma o controle da sua vida? Qual é a frase que faz mais sentido para você? Hoje o assunto é causa e efeito, a sexta lei do hermetismo. Toda causa tem o seu efeito. Todo efeito tem a sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, porém nada escapa à lei. Esse sexto princípio hermético mostra para a gente que toda causa tem o seu efeito e que não existe acaso. Bom, por mais que possa soar de forma estranha tudo isso, é importante agora a gente começar a olhar para dentro e começar a entender que a preguiça, a procrastinação, tudo aquilo que é obstáculo na sua vida para você assumir o controle de determinada situação, é justamente agora o que você deve corrigir em si mesmo. E é por isso que eu insisto em dizer para você que o hermetismo ensina para a gente de forma prática. É hora de você começar a lidar com os seus valores mais internos. Aquilo que te leva para o caminho do vício, da maldição, da inveja, da intolerância, do preconceito, de tudo aquilo que vai te fazer um ser efêmero, um ser mesquinho, que vai simplesmente se fechar dentro do ego. Você já deve ter ouvido aquela palavra, né? Egocentrismo. Aquela pessoa que consegue só olhar para si mesmo, acreditando que é superior às outras pessoas. Essa pessoa não evolui. Essa pessoa está presa.
Agora é importante você começar a olhar para o campo das virtudes. Tudo aquilo que é nocivo para que você assuma o controle da sua vida, é importante fazer essa limpeza. No primeiro exercício hermético eu falei para você imaginar como se fosse um grande construtor de si mesmo. Pegue os seus instrumentos de trabalho e comece a lapidar essas impurezas, essas imperfeições, tudo aquilo que te prende no plano da matéria. Entenda que o caminho da virtude é aquele que você tem controle. Mesmo sabendo que não existe acaso, é importante saber também que, lógico que as coisas não estão predeterminadas a acontecer de determinada forma. Lógico que existe sim uma predeterminação, mas você tem o livre-arbítrio. Você pode escolher ou ser conduzido pelas circunstâncias ou assumir o controle da sua vida. E lógico que esse momento do nosso curso te chama a responsabilidade e coloca tudo nas suas costas. Não vai ter nenhum guru, nenhum mentor que vai conseguir fazer isso por você. É o momento de olhar para dentro e começar a perceber tudo aquilo que é obstáculo para você conquistar aquilo que você deseja. Lembrando, em lições anteriores eu falei que tudo nasce de uma ideia. E a ideia é a centelha do universo dentro de você. O plano do Criador está dentro de você. Então essa ideia, ela vai dar origem a sentimentos, sensações e vai gerar em você uma vontade. Essa vontade vai direcionar a sua atenção. E a sua atenção vai te motivar a trabalhar, a estudar, a pesquisar, a lutar por aquilo que você deseja. Quando você chega nesse momento de colocar mãos à obra, de arregaçar as mangas e começar a lutar pelo seu sonho, lutar pela sua vontade, aí sim você já começa a gerar uma vibração no universo e aí sim você vai ver coisas acontecerem na sua vida. Causa e efeito. Então comece a pensar nessas duas palavras. Você quer ser efeito de algo? É justamente aquela pessoa que deixa a vida me levar. Ou seja, ao sabor das circunstâncias, das dificuldades, ela é como se fosse um joguete, um fantoche na mão de outras pessoas. É momento de você esquecer esse lado de procrastinação, de preguiça, que te mantém nesse plano, sendo conduzido pelas relações que acontecem, e assumir o controle da sua vida. Assuma a responsabilidade também de ser o causador. E lógico que não o causador da discórdia, do problema, da intriga, mas o causador daquilo que vai trazer benefícios não só a você, mas às pessoas que estão ao seu redor. Lute para que seus sonhos se tornem realidade. Lógico que parece um papo meio de pai que fala para filho ou de mãe que fala para filho, mas não, isso aí é filosofia prática. Assumir o controle significa entender que você é inteiramente responsável pela vida que você tem hoje. Bom, já falamos de muitos exemplos para você entender a causa e efeito no plano individual das nossas ações. Mas é importante agora a gente pensar também no cenário político, econômico, social que nós vivemos no momento. Todos estão aí sem saber lidar muito bem com as informações que chegam de tempos em tempos, são atualizadas e mostram para a gente, de certa forma, o que a pandemia está fazendo com o mundo, né? Lógico que se a gente olhar com medo, com pavor, a gente vai vibrar numa sintonia e vai fazer com que a gente se desespere. Tem muita gente que está entrando em depressão justamente porque não sabe lidar com essas informações. Lógico que é importante você se precaver, tomar cuidado com tudo o que acontece, fazer a sua parte, mas lógico que também é importante você entender que existe um recado, um grande ensinamento, uma lição valiosa de tudo isso que a gente está vivenciando. E olha, não existe acaso. O que está acontecendo no mundo é reflexo justamente de um sinal que o universo está trazendo para nós, seres humanos, nesse plano da matéria.
Importante entender tudo isso. E como hermetista, colocando essas leis em prática, eu tenho certeza que você já está começando a entender a lição disso tudo. E isso, lógico, que é individual. Bom, para a gente agora dar um outro significado, já que estamos entrando nesse contexto de pandemia, existe um historiador norte-americano chamado Francis Fukuyama. Depois você pesquisa. Ele escreveu um livro no final do século XX chamado O Fim da História, ou O Fim Último dos Homens. E nesse livro ele defende a tese de que nós chegamos no fim da história, e lógico que ele está analisando o cenário político, econômico e social dos Estados Unidos. Ele fala que o modelo mais perfeito de civilização é o criado pelos norte-americanos. Muito fanista, né, o Francis Fukuyama. Mas veja, ele diz o seguinte, que o modelo neoliberal e a forma que os americanos encontraram para fazer a sua política, né, o regime democrático norte-americano, seria algo mais perfeito já criado pelo ser humano. Então chegamos no limite, no fim. E olha, se Francis Fukuyama um dia ter curiosidade de assistir esse vídeo, por que não? Ainda ele é vivo. Veja, ele vai começar a perceber que a sua tese ela tem uma falha muito grave. Não dá para falar que chegamos na perfeição, no fim último, porque isso nenhum homem vai conseguir fazer. E essa pandemia nos mostra isso. Tudo está sendo mudado. 15 dias dentro de casa, lógico que vai ser muito mais, talvez quando você assistir esse vídeo já estamos no segundo mês, no terceiro mês, mas mostra pra gente em 15 dias quais são os impactos que nós temos no nosso país, em relação à economia, em relação ao futuro incerto. E se a gente se apegar a esses problemas, essas dificuldades e olhar com esse foco de medo, de incerteza, você vai ter problemas porque você vai ser atraído com a mesma substância. É momento de você olhar para dentro e tirar as grandes lições. Nós estamos mudando todas as relações de trabalho, as relações humanas, a forma de gerar riqueza, e é importante que você esteja conectado com tudo isso. Você vai ser uma pessoa que vai viver ao sabor dos problemas, das dificuldades que esse vírus e essa pandemia trouxe ao mundo, ou você vai começar a enxergar com otimismo, fé e esperança as possibilidades de você mudar a sua vida e dos que estão à sua volta. Pense nisso. Hoje nós vamos falar do princípio de gênero. Tudo tem o seu princípio masculino e o seu princípio feminino. O gênero está em todos os planos, seja no físico, no mental, no plano espiritual, universal. Temos que imaginar o universo e também cada ser humano nesse princípio, nesse gênero, nessa divisão ativa e passiva. Eu vou começar a trazer elementos e exemplos para vocês do movimento do universo e aí depois a gente vai tentar aplicar na nossa vida prática. Veja se você concorda com esse saber. Se a gente for pensar no Sol, o Sol ele mostra para a gente o gênero masculino. É o princípio ativo. Até mesmo porque a energia que o Sol traz todas as manhãs até o final, né, da tarde, nós temos aí essa energia que vai dar origem à vida. Não dá para conceber a vivência, não só humana, como de todos os vegetais, animais, tudo que existe na Terra, se não fosse a luz solar. Ou seja, princípio ativo produz vida, é a criação. Por outro lado, há a Lua, que emite a luz do Sol, armazena inclusive a luz do Sol. Ela é um elemento em termos universais, aquela que está regenerando a vida. Lógico que também o elemento passivo ele é extremamente importante. A Lua, se a gente for pensar em dimensões viventes, humanas, mostra pra gente que esse lado mais oculto, misterioso, introspectivo, também está no interior de cada ser humano. Assim como a luz, a possibilidade de criação, de atividade mental, de iniciativa,
que a luz do sol também mostra como que nós funcionamos. Bom, gente, importante pensar então nesse princípio hermético, que é a lei de gênero, para a gente entender um pouco mais quem somos. É bem provável que você já tenha ouvido muitos homens um pouco mais machistas falarem: o meu lado feminino é homem, é macho. Assim como muitas mulheres falarem que o meu lado masculino é mulher, é fêmea, é feminina. Bom, gente, isso mostra pra gente um pouquinho alguns problemas em relação ao entendimento do gênero em si próprio. Aqueles homens mais machistas que olham para si e não vê nenhuma possibilidade de despertar esse outro lado são pessoas geralmente que sofrem nas relações que estabelecem com outras pessoas. Até mesmo porque não consegue entender dentro dele mesmo a sua sensibilidade, o seu caráter mais afetivo, poético, que é tão importante também no relacionamento. Assim como a mulher, que infelizmente numa estrutura patriarcal da nossa sociedade isso é também muito visível, muitas mulheres no lar elas perdem a voz, o poder de fala. Não estou falando em todos, tá? Em alguns. Na maioria, infelizmente. A mulher perdendo a fala, o seu lugar de fala, ela também sofre bastante nessas relações, justamente porque ela não pode despertar muitas vezes o seu lado ativo, a sua iniciativa, a sua vontade de transformação da sua vida, da vida de outras pessoas. Ela, de certa forma, se torna uma pessoa obediente que acata as determinações, às vezes, de um marido, de um pai. Então, isso tudo é importante a gente refletir. Como entender esse gênero, como fazer com que essa lei seja importante para a nossa vida. Veja, se você é uma pessoa criativa, que gosta de produzir coisas novas, que gosta de liderar grupos, que gosta de transmitir as suas ideias e ver essas ideias se propagarem, você tem muito fortemente dentro de você esse gênero masculino, essa força ativa de criação. E é importante você saber lidar com ela, mas também entender o outro lado que é tão importante. Não adianta uma pessoa com toda a força e energia produzir bastante coisa, mas não ter a sensibilidade de cultivar tudo aquilo que ele produz em terrenos férteis para que isso possa dar frutos. Eu vou trazer um exemplo da natureza para você entender o que eu estou dizendo. Se a gente pega uma semente, princípio ativo, e coloca no solo, se a gente não cultivar o solo, que é o princípio passivo, a gente não tem a produção de árvore. Ao mesmo tempo que se a semente não estiver no solo, nada acontece. Veja, ativo e passivo, ele está em todos os planos e eles são importantes para o movimento da vida, o movimento dialético, que eu expliquei também na aula anterior para vocês. Mas vamos voltar então para a natureza humana. Com certeza vocês já ouviram esse grande ensinamento do taoísmo, né? O yin e o yang. É justamente o gênero se complementando. A força ativa da criatividade, da força da vontade e também o lado mais poético, imaginativo, criativo que o yang, o princípio passivo, traz. Ou seja, o elemento feminino do gênero. Então, essas duas forças, se bem entendidas, pode fazer com que cada ser humano entenda melhor como lidar consigo mesmo e com as pessoas que estão à sua volta, que fazem parte aí do seu ciclo de convivência. É importante saber lidar com essa grande lei universal, que rege o universo, como eu disse para você, e mostra para a gente o movimento no plano da matéria. Já expliquei para você da tese, da antitese e da síntese. Eu volto nesse estudo para você entender. A tese, força criativa, elemento ativo, gênero masculino. Antitese ou antítese é a negação da tese, é o princípio feminino, passivo, da criatividade, da imaginação. Isso é o movimento da vida. A tese, semente, a antitese, o solo. O cultivo vai trazer a síntese, né? Não é mais tese
que é a semente, nem só o solo, nós temos a produção da vida numa árvore. Se a gente for pensar nas relações humanas, homem, princípio ativo, mulher, princípio passivo, nós temos aí a união entre os dois, a síntese de tudo isso. O movimento dialético explica todas as coisas. E todas as formas de conhecimento da mentalidade e também do universo estão carregadas desse grande ensinamento, o gênero. Para a gente ir finalizando essa aula, eu tenho mais um exemplo importante agora do campo da psicologia. Não sei se vocês já ouviram falar de Carl Gustav Jung. O Jung foi o grande discípulo de Freud, né, que é o pai da psicanálise. E o Jung é o estudioso dos arquétipos, da interpretação dos sonhos, de todos os símbolos, signos que existem. Quando a gente fala de arquétipos, são esses signos que fazem a gente entender melhor o plano material e o plano metafísico, ou espiritual, ou universal, como você preferir. E ele explica que na psique humana há uma divisão mesmo no cérebro, que mostra pra gente o que é a ânima e o ânimos. A ânima é o princípio passivo, é um hemisfério de gênero feminino no seu cérebro. E o ânimos é o princípio ativo, é o princípio masculino, o gênero masculino que está na sua psique, na sua mente. É importante te falar isso, te mostrar isso justamente porque quando ele fala de individuação, esse psicólogo, que nós precisamos disso é justamente buscar o equilíbrio dessas duas grandes forças. É importante que você, homem, mesmo sabendo lidar muito bem com a sua sexualidade, encare o seu lado sensível, afetivo, emocional, de sensibilidade, com sabedoria. Se você sabe lidar com sabedoria com seus sentimentos, que traz do seu lado passivo do cérebro, ou seja, do gênero feminino, você sabe lidar melhor, por exemplo, com a sua esposa, com a sua namorada. Você sabe lidar melhor com os dilemas da vida para você não ser uma pessoa tão taxativa, arbitrária, teimosa. É importante que você saiba lidar com esse tipo de pensamento. Assim você, mulher, ou homem também, tá? Que o princípio está nos dois, mas vamos pensar agora falando para o público feminino, a gente ter aí a possibilidade também da gente despertar esse lado ativo, né? Esse lado cerebral mais masculino. E eu só falo isso porque existem mulheres que falam assim, meu lado feminino é mulher. Não, veja que no seu cérebro há também elementos de atividade masculina, né, do gênero masculino, que mostra para você que é importante você tomar a iniciativa, fazer com que as suas vontades, os seus sonhos sejam projetados. E esses projetos façam com que a sua vontade direcione a sua atenção e com o seu trabalho você consiga realizar as suas coisas. É a atividade da criação. É importante você cultivar isso em você. Tanto homem como mulher, veja como é importante estudar o gênero para a gente ter uma vida mais equilibrada. Em todos os sentidos, é importante dizer como lição final desse estudo que, para qualquer vontade que nós tenhamos no nosso interior, que a gente quer ver realizado no plano da matéria, é importante lidar com essas forças antagônicas de forma juntas, conectadas. Nenhuma criação da sua mente, se não for germinada em solo fértil, ela fica sem sentido. Ela não corresponde às suas expectativas. Pensemos nisso.